Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a série Dia Zero da Netflix. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, me segue nas outras redes sociais e assiste esse vídeo até o final. E é isso, bora pro vídeo. A série começa nos mostrando um homem tentando abrir um cofre. Mas como ele não sabe a senha, começa a procurar em todos os locais ao seu redor por alguma pista de qual seria a senha daquele cofre. Até que ele encontra a senha e enquanto ele está abrindo o cofre, a gente ouve batidas na porta como se alguém quisesse arrombá-la. E assim que o homem consegue abrir esse cofre, a porta é arrombada. E logo em seguida há um corte nessa cena. Basicamente, nessa cena, a gente vê George Manley, o dono da casa, tentando abrir o seu próprio cofre. Mas como ele está tendo uns lapsos de memória, ele acaba não lembrando a senha do cofre. E os homens que estão do lado de fora, tentando arrombar, na verdade, são subordinados de Manley, que estavam preocupados com ele. O que para mim foi uma quebra de expectativa gigante. Quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que ia ser um filme com muita ação, uma coisa mais como um apocalipse zumbi ou algo do tipo. Mas, na verdade, é só uma série investigativa que não tem muita ação, não. Em seguida, nos é mostrado Manley, que é ex-presidente dos Estados Unidos e agora está escrevendo um livro conversando com uma mulher que o está pressionando por conta do prazo. Quando ela sai da casa, um apagão geral acontece e ela acaba sofrendo um acidente e morre. Bom, pelo menos é isso que parece, mas na verdade, mais na frente nos é mostrado que quando vão atrás do corpo dela, ele simplesmente não está no necrotério. E a única outra evidência que se tem é que a família dela falou que ela foi enterrada. O que me faz acreditar que, na verdade, aquele acidente foi tramado e que ela vai aparecer na próxima temporada. Além do acidente dessa moça, outras pessoas morreram por conta do apagão. E Mullen é chamado pela própria presidente dos Estados Unidos para investigar o caso e descobrir quem são os culpados. Apesar da filha de Mullen praticamente implorar para que ele não aceite esse cargo, ele começa a investigar e logo descobre que um grupo de hackers foi morto logo depois desse apagão. Porém, dois homens aparecem em algumas filmagens e são identificados. Um deles é um russo e o outro trabalhava para o governo. Com a pressão popular e com essas evidências em mãos, a presidente fala que vai dar uma entrevista falando que os russos são os culpados, o que ocasionaria uma guerra entre os dois países. Enquanto isso, Mullen pede um pouco mais de tempo porque ele acredita que não são os russos que estão por trás dessa história. E logo, ele descobre que, na verdade, o ataque foi interno. Enquanto as investigações avançam, o ex-presidente é retaliado por um jornalista sensacionalista que vive descredibilizando George. A questão é que ele tem algumas ligações com alguns suspeitos e Mullen manda prendê-lo, o que acaba sendo um tiro no pé, porque a opinião pública fica contra Mullen. E para piorar, ele resolve torturar o cara para conseguir informações. Depois de não conseguir nada, ele descobre que o jornalista não estava ligado a esse caso. E nesse meio tempo a gente percebe que Mullen está meio ruim da cabeça. E mesmo assim continua na investigação. Sua esposa, preocupada com a integridade física de Mullen, manda ele fazer um teste psiquiátrico e Mullen passa tranquilamente. Eu mesma assistindo aquele teste, eu só conseguia pensar, gente, eu não conseguiria passar de nenhuma dessas fases aí. Uma outra coisa que eu acho muito interessante nessa série é a maturidade da esposa do Mullen, que pede para ex-amante dele ir trabalhar com ele para vigiá-lo. Os ex-amantes têm até uma filha de 12 anos. E que foi a verdadeira causa de Mullen ter desistido do seu segundo mandato. As investigações vão avançando cada vez mais e o braço direito de Mullen, que é namorado da sua filha e estava sendo ameaçado por um dos responsáveis pelo atentado, acaba assassinado. Porém, eles encobrem tudo, fingindo que ele, na verdade, teve uma overdose e acabou morrendo afogado dentro da própria banheira. Depois disso, Mullen continua suas investigações e acaba chegando a uma bilionária que é dona de algumas redes sociais, que acaba sendo presa, porém se suicida na prisão.
Depois disso, a filha de Manley resolve assumir para o pai que na verdade também estava envolvida nesse caso. E o motivo é maravilhoso. Ela jura que nos Estados Unidos há uma polarização muito grande, como se houvesse uma divisão entre extrema-direita e extrema-esquerda, sendo que, na verdade, a gente sabe que os Estados Unidos é basicamente só direita. Só que a outra direita é uma direita com uma bandeira LGBT, né? Além disso, no que esses ataques iriam ajudar com a despolarização do negócio? Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Ela também acaba denunciando várias pessoas que também estavam envolvidas nesse caso e que também eram do governo. Mullen, que delatou a própria filha, acaba virando um herói nacional e não paga pelo seu crime lá atrás de torturar um homem inocente. Pelo menos nesse caso, ele era inocente. A série tem um final aberto e eu acredito que terá sim uma próxima temporada. A não ser que seja cancelada porque não deu muita audiência, obviamente. Mas pra ser sincera, eu não sei se eu vou continuar assistindo porque eu não gostei muito da série. Como eu falei lá no início, foi uma quebra de expectativa muito grande. Eu achei que ia ser uma série com um pouco mais de ação e infelizmente foi uma coisa mais investigativa, sem muita ação, sabe? Eu achei que ia ter mais ação, que ia ter uma coisa mais suspense, ação, terror, sabe? E não foi nada disso. Mas na verdade, a série em si é boa, não tem nenhum defeito assim, sabe? Extraordinário. É só realmente uma questão pessoal mesmo. Mas se você gostou, se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E aproveita e clica aqui para você ver mais vídeos como esse.